Boa noite a todos. A gente vai iniciar hoje, então, a nossa aula de vitaminas. Eu vou iniciar agora a parte de vitaminas. Hoje a gente vai ver os dois tipos. E esses dois tipos de vitaminas que a gente vai observar a partir de agora, elas são as que fazem parte da nossa dieta, do nosso dia a dia. E eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre todo esse processo de vitaminas. Hoje, gente, eu planejo dar para vocês os dois tipos, tanto a vitamina lipossolúvel quanto as vitaminas hidrossolúvel. Das hidrossolúveis, que são as primeiras, é um pouquinho extenso esse conteúdo, porque a gente vai ver todo o complexo B, por exemplo, todas as vitaminas do complexo B. Então, se ficar meio maçante demais, chato demais, me avisem, vocês que estão aqui comigo no presencial, por assim dizer, para eu poder melhorar, mudar. E, gente, qualquer dúvida, qualquer coisa, podem me parar tranquilamente, me travar completamente, e aí eu vou conversando com vocês sobre isso, tá? Podem me parar sempre e eu tiro todas as dúvidas. Então, gente, o nosso tema central da aula de hoje são as vitaminas e os cofatores. E, para ser sincero com vocês, ser um cofator é quase que o trabalho, quase a função de todas as vitaminas que a gente tem. Mas não só isso. Eu vou tentar pegar aqui alguns exemplos para a gente poder entender. Por exemplo, o que é ser um cofator? Um cofator, gente, ele é alguma substância química que vai se ligar a uma enzima, e dessa ligação cofator-enzima é que a enzima vai quebrar, lisar, fazer o efeito enzimático. O que eu quero dizer com isso? Sem um cofator, gente, essa enzima não funciona. Sem um cofator, literalmente, a enzima ela deixa de funcionar. Ela não trabalha, ela pode estar lá o substrato, bonitinho, a enzima, mas eles não vão acoplar. Quem vai ativar o trabalho da enzima é um cofator. E aí, gente, nós temos dois grandes nomes aqui, que no final das contas é quase que a mesma coisa. Eu vou falar bastante de coenzimas e cofatores. Qual é a diferença entre eles? A função é a mesma, ligar a enzima. A diferença é que coenzima são todas as vitaminas e cofator são os minerais. Lembra que eu comentei com vocês que a aula de hoje seria vitaminas e a aula da semana que vem, e a aula de amanhã, minerais? Pois bem, hoje a gente vai ver as coenzimas, que por ter a função exatamente igual do cofator, geralmente a gente chama de cofator tudo. Mas caso vocês estejam lendo artigos, ou caso vocês vejam esse conteúdo e estudem mais a fundo, pode aparecer o nome coenzima, não está errado. São as vitaminas. As vitaminas são chamadas de coenzimas, enquanto que os minerais eles são levados mais para o cofator. Mas a função é exatamente a mesma: ativar, ligar enzimas, que são proteínas. Né? Enzimas são tipos de proteínas especializadas ou no catabolismo ou no anabolismo de alguma substância química. Alguns nomes que eu vou trazer hoje para vocês e algumas funções dessas enzimas que eu vou trazer para vocês aqui nessa aula, gente, a gente já falou deles. A gente já conheceu eles.
A gente meio que já passou por ele em algum momento e que estava assim meio esquisito, era um nome assim estranho, era uma sigla terrível. Mas que no final das contas, isso tudo é para trazer aqui para a aula da vitamina e falar, olha, isso aqui veio da vitamina, tá? Então vamos iniciar. Os coenzimas, que são as vitaminas, e os cofatores, eles são então essas substâncias químicas ou componentes químicos que vão ativar, eles vão funcionar, eles vão ligar uma enzima. Como eu comentei com vocês, geralmente nós colocamos coenzimas, moléculas orgânicas, que é o caso da vitamina, e cofatores, os íons inorgânicos, geralmente ferro, magnésio, manganês e o zinco, que são temas da aula de amanhã. Hoje a gente vai focar na coenzima, que são várias. A gente vai começar a perceber que essas coenzimas, ou seja, as vitaminas, são compostos orgânicos. O que significa isso? Na sua composição, ele vai ter ligação covalente, ele vai ter carbono ligado a uma cadeia principal de carbonos que vão estar ligados aos seus substituintes. Então, são todos compostos orgânicos formados principalmente da sigla que na química a gente chama de CHON, que é o carbono, o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio. Por isso esse nome CHON. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Não. CHON, C-H-O-N. Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Por isso que eles são chamados de orgânicos. A sua importância ela está basicamente na formação dessas coenzimas. A vitamina é um percussor. Você come a vitamina, vai ser um material que vai iniciar a produção desse cofator. A gente vai observar, por exemplo, vários alimentos que são ricos numa vitamina tal. E aí a gente vai consumir essa vitamina. Só que o que a gente está consumindo ainda não é a coenzima, ainda não é o cofator. A gente está consumindo o percussor e aí lá no fígado ou no nosso baço, eles vão se transformar. É o que a gente chama de biotransformação ou então de metabolismo. E aí eu vou mostrar para vocês o percussor e qual é o cofator que ele vai gerar, que são aquelas enzimas esquisitas, dos nomes esquisitos que a gente já viu antes. Muitos deles são também percussores de hormônios. Então, existem vitaminas, principalmente a da DECA, que são as vitaminas lipossolúveis, que são percussores, eles são ingredientes na formação de um hormônio. E aí, gente, pode ser vários hormônios, inclusive a serotonina, inclusive também a adrenalina. Algumas podem auxiliar na formação de hormônios sexuais. Então, são vários os tipos de hormônios que eles podem ser percussores também. E as vitaminas podem ser definidas como compostos orgânicos, mas tem um probleminha básico. Vitamina não é sintetizada no organismo. Então, obrigatoriamente, nós precisamos fazer o consumo, a utilização nutricional dessas vitaminas. Nós não temos o poder de sintetizar do zero, ou seja, pegar vários elementos químicos do nosso organismo e formar uma vitamina do nada, ou um cofator do nada. Não tem como. A gente não tem nenhuma formação bioquímica para a transformação de qualquer coisa em vitamina. A única formação bioquímica que a gente tem, ou seja, enzimas que a gente tem, é que transforma a vitamina em alguma coisa. Geralmente aqui, um cofator. E aí, gente, por que desse nome? Não sei se vocês já pararam para pensar no nome vitamina, mas o Casimir Funk, ele desenvolveu a palavra vitamina. Por quê? Na época que ele estava pesquisando esses compostos bioquímicos, todas elas tinham mina.
amina não sei o quê, amina secundária, amina terciária, todos os compostos químicos, todos eles tinham amina. E aí ele falou, poxa, é uma amina essencial para a vida. E ele é polonês, gente. O polonês ele fala basicamente inglês. Então a palavra em inglês para isso que ele criou foi vitamin, que vem da palavra vit, de vital, de vital, e amin, de aminas, a estrutura química chamada aminas. Por isso que em inglês, antigamente, então em inglês antigo, a gente chamava de vitamin. E aí, por modificação da própria língua inglesa, ele foi retirado essa letra E no final. Que, sinceramente falando, gente, na fala, o E no final das palavras em inglês, ele é quase que mudo. Então, a pronúncia é a mesma, vitamin. Só que talvez a sílaba tônica tenha mudado de local, mas isso varia muito de sotaque para sotaque. Acabou ficando vitamin, de qualquer jeito, e que, primeiramente, todas as vitaminas que ele estava trabalhando tinha amina, o composto, a função orgânica amina. O único problema é que depois foi se encontrando e descobrindo várias outras vitaminas que não têm amina. Então, assim, lá no começo, lá quando ele estava descobrindo, todas elas tinham um padrão, tinham que ter amina, um padrãozinho. Só que depois foi encontrado vários tipos de vitaminas que não seguem esse padrão. Então, diferente do que a gente já falou das macromoléculas, carboidratos, lipídios e proteínas, que tem um padrãozinho de cada um deles, as vitaminas não têm padrão estrutural químico. Então, não tem como eu mostrar para vocês, por exemplo, lá no carboidrato, que tinha aquelas cadeias fechadas, de 5 ou 6 carbonos cíclicos, bonitinhos, ou então o aminoácido, que necessariamente tem que ter uma parte de ácido carboxílico e uma parte amina, ou lipídio, que o ácido graxo que precisa ter um ácido carboxílico e uma cadeia saturada bem grande, uma cabeça polar de uma cauda polar. Então, assim, essas características das macromoléculas não vai acontecer aqui. Inclusive, gente, uma coisa que eu esqueci de falar lá na introdução é que as macromoléculas a gente já finalizou, que é carboidratos, lipídios e proteínas. Agora, vitaminas e minerais são chamados de micronutrientes. Então, a gente vai ter moléculas cada vez menores. A gente não vai ter aquelas ligações peptídicas ou ligações glicosídicas ou ligações de ácido graxo para aumentar esse tamanho da molécula e tudo mais. Não tem mais isso. A vitamina é pequena e ela é utilizada do tamanhozinho que ela foi sintetizada ou metabolizada. Então, aqui a gente está lidando agora com micronutrientes. E por conta disso também, esses micronutrientes precisam ser ingeridos em uma quantidade pequenininha. Eu vou mostrar para vocês a cada vitamina, a quantidade diária necessária de cada uma delas, para a gente observar direitinho essas quantidades pequenas. São quantidades ínfimas, gente, de 15 microgramas, nanogramas. É um negócio muito pequenininho mesmo, de quantidade. Então, vitaminas em geral, elas são subdivididas em dois grandes grupos. Todos esses grupos têm a ver necessariamente com a solubilidade. Então, aonde que ela é solúvel? Quando ela é solúvel em água, ela é chamada de hidrossolúvel. É o caso das vitaminas do complexo B e o ácido ascórbico, que é a vitamina C. Todas as outras vitaminas são vitaminas lipossolúveis. O que significa? Significa que todas elas são dissolvidas ou transportadas por lipídios. E aqui, gente, nós já temos uma grande diferença entre esses dois grupos. O primeiro grupo, o hidrossolúvel, que é o grupo que eu vou enfocar agora principalmente, ele é formado pelas seguintes vitaminas. A vitamina C, que é o ácido ascórbico, e as vitaminas do complexo B, que são, basicamente, biotina, B7,
B1 tiamina, B2 riboflavina, B3, como a gente conhece, B1, B2, B3, B4, ou B5, B6, B7, B9 e B12. São os complexos de vitamina B. Todas elas são hidrossolúveis. A gente vai falar de cada uma delas. Por isso que eu falei que poderia ficar um pouquinho maçante lá pela metade da vitamina do complexo B. Elas, como são hidrossolúveis, são solúveis em água, elas são excretadas facilmente pelo nosso organismo. Então, elas não têm a capacidade, ou a capacidade é muito reduzida, muito pequenininha, de formar acúmulos. Geralmente é muito difícil você ter uma hipervitaminose, ou seja, um aumento de vitamina, dessa quantidade de vitamina muito grande no teu organismo. É muito pouco provável. Não vou dizer que não possa acontecer. Vai que pode. Mas é pouquíssimo provável que isso aconteça. Por exemplo, a vitamina C, quando você ingere além da quantidade necessária diária, todo o resto que não é necessário, o excesso, ele é jogado inteiro na urina. Então, e a mesma coisa aqui do complexo B também. A capacidade de formação de acúmulos de reservas é muito pequenininho. Isso é diferente, por exemplo, das lipossolúveis. Quando a gente chega lá, que é a vitamina que é o grupo chamado ADECA, A-D-E-K, ADECA. A ADECA, gente, elas formam acúmulo. Elas são armazenadas principalmente no tecido lipídico. Então, elas sim podem gerar hipervitaminoses pelas lipossolúveis, não pelas hidro. A hidro, gente, é super fácil de ser eliminada, enquanto que as lipossolúveis são muito fáceis de serem absorvidas pelo organismo. Lembra da membrana plasmática, por exemplo, que é uma membrana fosfolipídica. Então, ela vai ter uma maior facilidade de ser absorvida, os lipossolúveis. E os hidrossolúveis vão ser melhor eliminados, tá? Então, agora o foco central estão nas hidrossolúveis. A gente vai conversar sobre elas a partir de agora. Como eu já tinha comentado anteriormente, são compostos solúveis em água e os principais... Opa, aqui. Vamos lá, isso. E os principais representantes, ou seja, quem está aqui nas vitaminas hidrossolúveis, são as vitaminas do complexo B e a vitamina C. Elas não são acumuladas em alta dose no organismo, o acúmulo é bem pequenininho e são eliminados pela urina. Por essa razão, necessitam da ingesta quase que diária para sua reposição. A quantidade é pequena, mas que é utilizada no nosso organismo, mas nós precisamos fazer essa reposição quase que diariamente. Algumas vitaminas do complexo B podem ser encontradas como cofatores de enzimas, dependendo desempenhando a função de coenzimas, como a gente já tinha comentado antes. Então, vou apresentar para vocês cada uma delas. Eu vou começar com o complexo B, e a primeira delas é a B1, ou tiamina. A gente já falou dela. Na verdade, a gente falou da formativa dela. O que acontece, gente, quando eu falar formativa e forma inativa? Quando a gente está comendo, por exemplo, um bife de fígado, nem todo mundo gosta, eu sei, mas ele é riquíssimo em vitamina. Quando a gente está comendo fígado e a gente ingere vitamina B1, é a vitamina B1 que vai fazer o trabalho de cofator? Não. É a sua forma ativada. Quando a gente come, a gente está ingerindo a forma inativa da B1. Ou simplesmente tiamina. Então, vitamina B1, tiamina, mesma coisa. Depois que essa forma inativa, a tiamina, ela entra no nosso organismo, ela vai para o fígado, ela vai sofrer uma transformação. De tiamina, ela vai virar tiamina pirofosfato. Qual é a diferença disso? A tiamina, gente,
não tem fósforo, por exemplo. A tiamina, essa daqui de cima, a primeira imagem aqui do meu lado esquerdo, a tiamina não tem fósforo. Em compensação, quando ela é transformada, ela ganha cadeia fosfórica. Ela ganha 2 fósforos, para ser bem exato. Quem faz isso é uma enzima chamada tiamina difosfotransferase, que é quem vai transferir composto fósforo, ou seja, moléculas de fósforo, para a tiamina. E são 2 moléculas de fósforo. Por isso o nome difosfotransferase. Ele vai transferir compostos fosfóricos aqui para a tiamina. Aí sim, gente, a tiamina difosfotransferase, que é o que a gente chama de TPP, a gente já conheceu ela. Ela fazia parte lá da aula de degradação dos lipídios, na formação principalmente da aula passada de terça-feira, da quebra do piruvato em acetil-CoA. Então, dentro da transformação do piruvato para entrar no ciclo de Krebs ou no ciclo do ácido cítrico, eu comentei com vocês que o piruvato ele precisa perder o CO2, então ele sofre uma oxidação, e quem vai promover essa oxidação, um dos componentes é o TPP. E a gente vai conhecer também o NAD, gente. O NAD ele está na aula de hoje. O TPP, lá da aula de terça-feira, é a vitamina B1 transformada. Então a gente vai precisar de mais de vitamina B1 para poder formar energia no nosso organismo, para ter a quebra e formação de energia. Outro composto também que a gente vai precisar em outra rota metabólica é no complexo alfa-cetoglutarato desidrogenase. Então, quando o alfa-cetoglutarato ele se transforma em malato, se eu não me engano, ele vai precisar necessariamente do TPP também. Então, da tiamina. Ou seja, gente, se a gente não tem tiamina no nosso organismo, ou seja, ausência, não tenho, não comi, acabou vitamina B1, nunca mais vi. Você vai ter um acúmulo de piruvato. E aí é por isso que eu também foquei tanto lá na aula da terça-feira que eu falei o seguinte, gente, só entra para o ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico o acetil-CoA. O piruvato precisa obrigatoriamente se transformar em acetil-CoA, senão ele não entra, senão ele não vai formar mais ATP. E aí, beleza. Por que que isso era importante lá? Bem, gente, o acúmulo de piruvato dá origem a uma síndrome chamada de síndrome Beriberi. Essa síndrome, ela é o acúmulo do piruvato pela falta da vitamina B1 e ela pode gerar o quê? Quais são os sinais e sintomas que ela pode gerar? Pele seca, irritabilidade, pensamento desorganizado, paralisia progressiva, deteriorização também da mucosa gengival e dos dentes. Principalmente aqui a vitamina B1 e o que a gente vai falar lá na vitamina C também, o escorbuto, eles vão ter alguns pontos semelhantes. A dose recomendada da ingestão diária de vitamina B1 é de 1,2 miligramas por dia. Outra síndrome que a falta da B1 e com consequência o acúmulo de piruvato também pode ocasionar é a síndrome de Wernicke-Korsakoff. O que ela vai aparecer? Ela é meio que dependente. Ela só vai aparecer, ou então ela está presente na maioria dos casos, em etilistas, pessoas que fazem utilização de álcool etílico, ou seja, bebem de uma forma compulsiva. Então, nesse caso do etilismo, a falta da vitamina B também vai gerar, além dos sinais e sintomas do beriberi, ele também vai gerar apatia, perda de memória
e o movimento rítmico dos glóbulos oculares, não da pálpebra, não é a pálpebra vibrando, é o globo ocular mesmo dentro, o olho propriamente dito, que vai ficar agitado de forma ritmada. Ele não vai ficar parado, por exemplo. Então, aonde é que eu vou encontrar a vitamina B1? Principalmente em ovos, no fígado, e a gente vai encontrar, gente, na carne vermelha também. Os ovos e o fígado vai estar presente aqui em tudo. Basicamente, você quer ficar saudável, você quer ficar vitaminado, ovo e fígado são os principais. Mas ele é presente aí nos legumes, no leite, no ovo de galinha, no fígado, na carne vermelha. Até aqui, beleza, gente? Até a vitamina B1, tudo certo? Nenhuma dúvida? Professor, Oi, pode falar. então as vitaminas em geral, elas não sofrem processo de quebra, né? É isso? Isso. Por ser Isso. muito pequena. E o Ela, piruvato, ela não vai quebrar, ela vai transformar. Olha só o que aconteceu aqui na tiamina, por exemplo. Ela até aumentou de tamanho por conta do fósforo. e o piruvato, no caso, é lá da glicose. Isso! E isso é o mesmo piruvato da glicólise. Tá. Era O só isso. piruvato. Pode falar. Era isso que eu estava aqui com dúvida. Relembrando, né? Aí depois do piruvato, peguei a glicose e formei piruvato. Aí o que precisa fazer? Ele precisa virar acetil-CoA para entrar no ciclo do ácido cítrico. Mas para ele se transformar de piruvato para acetil-CoA, ele precisa do NAD, do CoA-SH e do TPP. E aí a tiamina é o TPP. Na verdade, o TPP é a tiamina ativada. O nádio relacionado com ciclo de Krebs? Não, Também, né? E a gente vai falar sobre a vitamina que dá origem ao NAD já já. Tá. Tem uma outra vitamina que tem muito a ver com o NAD. Beleza? Beleza. Obrigado. Alguma outra dúvida, gente? Vou lá para a vitamina B2, então. Vitamina B2 ou riboflavina. A riboflavina, gente, ela é o composto percussor de outra grande molécula redutora que a gente falou na aula de terça-feira, o FAD e o FMN. Eu não cheguei a comentar com vocês exatamente o FMN. Ele faz parte do metabolismo dos aminoácidos e a gente não teve aula de metabolismo de aminoácidos, não está no programa, no conteúdo programático de vocês. Mas o FAD, ele está lá no ciclo de Krebs também, lá no ciclo de ácido cítrico. Então, a riboflavina ou vitamina B2 faz parte de um grupo de pigmentos amarelos. Então, frutas que têm pigmentos amarelos, eles são ricos em vitamina B2, que são chamadas de flavinas. E essa riboflavina, ela é composta basicamente de um nucleotídeo que é parecido com o ácido ribonucleico. Então, esse ribo, que é essa formação estrutural aqui embaixo dessas cadeias, essas cadeias aqui ligadas, essas três cadeias fechadas ligadas aqui embaixo, que é o ribo, ele é muito semelhante ao que a gente pode encontrar também no RNA, que é o açúcar ribonucleico. Ele é bem semelhante, ele tem uma estrutura bem parecida. Ele é o percussor, então, da flavina adenina de nucleotídeo, o FAD, e a gente já tinha visto ele lá no ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, como um agente redutor. E aí, onde é que a gente viu ele? Principalmente entre a formação do succinato em fumarato.
onde você tem o FAD e aí o FAD-H2. Só que não só lá, a gente também viu o FAD, se eu não me engano, na transformação do oxalacetato. Mas principalmente aqui, ó, no succinato desidrogenase. O que eu quero dizer com isso tudo? Vamos lá. Existe uma enzima chamada succinato desidrogenase. Ela vai quebrar o succinato e formar fumarato. Só que ela só faz isso se eu tiver a vitamina B2. Se eu não tiver vitamina B2, ela não vai ativar essa enzima. Se ela não ativa essa enzima, ela não funciona. Vai estar lá, bonitinha, apresentada lá. Succinato desidrogenase. O succinato aqui, prontinho para quebrar. Só que ela vai estar inativada. Por conta disso, não vai adiantar de nada, gente. Vai estar os dois lá e não vão fazer nada. A vitamina B2 é que, no caso, na verdade, o FAD, que é a forma ativa da riboflavina, ela vai ativar, ela vai ligar essa enzima para formar o succinato e fumarato lá no ciclo do ácido cítrico. E tá, beleza, pessoal. Não tenho vitamina B2. Acabou, não comi. Acabou. Não tem. O que pode acontecer comigo? Primeira coisa, dermatite. Toda a região da pele, basicamente, do corpo inteiro, ele vai começar a apresentar bolhas e também coceira, prurido, bolhas principalmente com líquido extracelular e formação de úlcera logo depois. Outra coisa que também acontece é a queilose, que são essas fissuras no canto da boca, que não é a mesma coisa lá do sapinho, por exemplo, não é o mesmo agente causador, mas fica as fissuras grandes nesse local. É parecido com a herpes labial, só que ela não é exatamente igual. O agente causador é totalmente diferente. E também, gente, pode gerar glossite, que é a língua inflamada. O tecido da língua, o tecido conjuntivo da língua vai estar inflamado. Por conta disso, ela vai aumentar de tamanho, a língua ela vai estar mais lisa, todas as fissuras da língua vão sumir e ela vai ficar mais avermelhada por conta de um processo irritativo e inflamatório na língua. Quais são os alimentos que são ricos em vitamina B2? Principalmente fígado, ovo de galinha, leite, carne vermelha, como eu comentei com vocês, a vitamina B, complexo B inteiro, vai estar lotado, principalmente nesses 3 primeiros. E também tem no queijo. O queijo é bem rico em vitamina B2, principalmente os queijos mais amarelados, que é o caso, por exemplo, da mussarela. Ok, gente? Vitamina B2? E professor, Hum, resumindo, no caso, as proteínas, não entendi. supostamente as proteínas, Pode estar acoplado a alimentos ricos em proteínas. Sim, perfeito. Agora entendi. Gente, lembra do NAD? Chegamos no NAD. O NAD é a forma ativa da vitamina B3. E a vitamina B3, gente, ela é estranha. Vou contar para vocês. A vitamina B3 ou a niacina, ela é um conjunto de substâncias. Esse niacina aqui, ele na verdade está juntando principalmente 2 substâncias, o ácido nicotínico e o nicotinamina. Os dois juntos formam o grupo de niacina, que é a vitamina B3. O que eu quero dizer com isso? Basicamente, a junção dessas 2 substâncias é o que forma a vitamina B3. E qual é a grande utilização que a gente vai ter aqui da vitamina B3? Basicamente, ele é o percussor do NAD. É por conta do NAD, é por conta da vitamina B3, das niacinas, que você tem a formação do NAD.
E aí o NAD ele pode vir tanto fosfatado, que é o caso do NADP+, ou sem fosfato, que é o caso do NAD+, que são agentes redutores. E onde é que a gente já viu eles? O NAD ele aparece mais vezes. O NAD é o principal agente redutor das nossas vias bioquímicas. Ele está presente, por exemplo, na redução do piruvato em lactato, na quebra não oxigenada. Ou seja, quando a gente tem uma via de quebra do piruvato que não seja a via tradicional com oxigênio, a via aeróbica. Quando a gente tem a via alcoólica acontecendo, você tem a formação do lactato. E quem faz isso é o NAD. Além disso, o NAD também está presente em outros campos. Na verdade, gente, o NAD, como ele é o principal agente redutor, ele vai estar nos carboidratos, ele vai aparecer nos carboidratos, ele vai aparecer nos lipídios, ele vai aparecer nas proteínas. Todas as degradações dessas macromoléculas vai aparecer em todos. O FAD ele é bem importante, porque ele aparece lá na formação da energia do ATP, só que o NAD é o principal agente redutor, que é proveniente aqui da vitamina B3. A ingesta de vitamina B3 diária seria a maior, praticamente, de todas, porque ele faz parte de muitas reações bioquímicas do corpo, é por volta de 16 miligramas por dia, e a sua ausência forma uma síndrome chamada de pellagra. Essa síndrome ela vai envolver pele, trato gastrointestinal e todo o sistema nervoso central. Em inglês, ele é chamado de síndrome de 4Ds, os 4Ds, que é a dermatitis, diarrhea, dementia and death. Só que em português, death, que é morte, morte começa com M. Então a gente chama de síndrome dos 3Ds, que é a dermatite, a diarreia e a demência. E essa demência ela pode gerar a morte. Tá? Alimentos ricos em vitamina B3. Fígado, ovo de galinha, carne vermelha. E aqui tem uma coisa interessante, por exemplo, para as pessoas que são ovo-lacto-vegetarianas, elas podem ter a suplementação de vitamina B3 pelo germe de trigo, por exemplo. Beleza, gente? Matamos aí vitamina B1, vitamina B2 e vitamina B3. A próxima é a B5. E a B5 a gente já conversou sobre ela também na aula de lipídios. Eu mostrei para vocês essa imagem aqui, só que um pouco maior. Essa parte em rosa na verdade, tudo que está em azul é a coenzima A, a famosa coenzima A. E dentro dela, na formação da coenzima A, um dos pedacinhos dela é justamente o ácido pantotênico, que é a vitamina B5. O ácido pantotênico ele é conhecido como vitamina B5 e ele não precisa ser ativado para fazer efeito, porque eu já uso ela inteira do jeito que ela é para a formação da coenzima A. Então eu não preciso exatamente ter quebra dele, transformação. Ele vai se transformar principalmente porque ele vai se juntar a outras moléculas para formar a coenzima A. Só que ele não vai precisar, por exemplo, se ligar a fosfato para poder fazer efeito ou alguma coisa do gênero. Não tem essa necessidade. Ele já vai do jeitinho que ele foi absorvido, tá? Então, a dose recomendada de 10 nanogramas por dia. Gente, isso é 100 vezes menor do que 1 miligrama. Os alimentos ricos em vitamina B5 estão novamente fígado, ovo de galinha, carne vermelha, só que aqui a gente tem uma variação: germe de trigo, batata e abacate. Ele está muito relacionado com a coenzima A, afinal de contas ele faz parte da
síntese dela. Se não tiver o ácido pantotênico, não tem coenzima A. E se não tem coenzima A, gente, não tem energia. Basicamente, ele vai quebrar todo o nosso ciclo energético. E aí, o que pode acontecer? Na deficiência de B5, você vai ter fraqueza, que não tem energia, crescimento celular e crescimento mesmo em estatura, por exemplo. Não tem, porque as células precisam de energia para poder fazer os seus trabalhos. Não tem energia, não tem trabalho de célula. Nós começamos a ter lesão da pele, como a dermatite, desordem do sistema nervoso inteiro, principalmente porque ele faz parte, os nossos neurônios precisam de ATP o tempo todo para poder funcionar. Não tem energia, não tem ATP, o neurônio começa a não funcionar direito. E inibição da formação de anticorpos também. Vitamina B6, a piridoxina. A gente está mais da metade da vitamina B, tá, gente? Está acabando. O complexo B ele é grande mesmo. Parecido com o que a gente viu na B3, aqui a B6 também é chamado de piridoxina, um grupo de substâncias. O primeiro deles é a própria piridoxina, mas ele também pode vir na forma de piridoxal e piridoxamina. Os três juntos é vitamina B6. Eles são convertidos, os três juntos, inclusive, acabam virando a mesma coisa, eles são transformados na mesma coisa, que é o piridoxal fosfato. Independente se ele vem como piridoxina, se ele vem como piridoxal ou piridoxamina. Eles são quebrados e formados o piridoxal fosfato. Então, pouco importa como foi que você ingeriu, ele vai se transformar na mesma coisa. E para que ele existe? Por que ele é importante? Bem, ele é um cofator também das enzimas de transaminação lá da glicogenólise, que é um dos processos de formação da quebra do glicogênio. Ele, inclusive, é cofator da glicogênio-fosforilase, que vai transformar acetoglutarato em glutamato. Para a formação... e acetoglutarato em glutamato e ácido acético. Esse ácido alfa-acético, ele é super importante como substância do sistema tampão também. Além de ser liberado como forma cética ou corpos cetônicos que a gente tem no nosso organismo. Então, eles fazem parte da quebra do glicogênio. E tudo isso, gente, a quebra do glicogênio também é para formação de energia, tá? Nosso corpo todo ele funciona para formar energia no final das contas. A sua deficiência, ele vai trazer alterações neurológicas, principalmente porque ele não vai ter a quantidade suficiente de glicose no nosso cérebro para poder funcionar melhor. Afeta a síntese de purinas, principalmente o ácido nucleico. O porquê disso, gente, sinceramente, ainda não é muito bem elucidado. Não é muito bem explicado pela ciência. Mas já foi provado que pessoas com falta, deficiência de vitamina B6, obrigatoriamente ele tem deficiência na síntese de purinas. Também pode gerar anemia, fadiga, queda do sistema imunológico e aumento da liberação de um neurotransmissor chamado GABA, gerando aí a depressão. Mas essa depressão é do sistema nervoso central, não é a doença depressão, a doença psíquica depressão. É a depressão do sistema nervoso central. Vitamina B7, ou biotina. A biotina, ele é um cofator necessário nas enzimas que estão envolvidas principalmente na transformação do piruvato em oxalacetato. Então, quando você tem essa carboxilação, aumento de carbonos e junção, principalmente do piruvato com oxalacetato, você vai ter, então, a necessidade da biotina. Ela precisa estar presente para isso acontecer. Ela vai estar principalmente sintetizada por bactérias do trato gastrointestinal.
ela é produzida por essas bactérias, inclusive, e ela também está presente em cereais, carne vermelha e a gema do ovo, não o ovo inteiro, a gema. E agora, gente, tem uma coisa que eu quero contar para vocês, como é que isso acontece, da biotina, por exemplo. A gente vai comer o ovo, consequentemente come a gema do ovo, e aí no nosso organismo ele é digerido, passa para o intestino delgado. No intestino delgado, antes da absorção, as bactérias do meu intestino delgado vai então quebrar a gema do ovo, o que restou da gema do ovo, e vai formar a biotina. Então, não é a gente que produz. Na verdade, são as bactérias que estão lá no nosso trato gastrointestinal. Outras vitaminas também são metabolizadas pelas bactérias do nosso sistema, do nosso trato gastrointestinal. Inclusive, gente, é até pedido e é muito bem aceito como terapia medicamentosa. Toda vez que você toma por muito tempo antibiótico, você fazer a utilização de uma suplementação de vitamina, principalmente do complexo B. Porque o antibiótico, ele não fica olhando assim para a bactéria do dente, que está causando a infecção, e vai falar, eu vou matar somente a bactéria do dente, ou somente a bactéria gengival. Não acontece assim. Ele vai matar bactérias em geral no teu organismo. Uma delas, ou quer dizer, um grupo delas, é a que está no intestino. Então, se você não tem essas bactérias no intestino para poder formar a biotina, você vai eliminar, excretar esse percussor e ele não vai fazer efeito. Então, por isso que é necessário fazer a suplementação de vitaminas do complexo B, principalmente depois de um longo período de antibióticos. O que seria um longo período, gente? Períodos de 10 a 14 dias de utilização de antibióticos já é considerado um longo período. 7 dias, que é o período normal do antibiótico para as infecções mais simples, por assim dizer, elas são... não é considerado um período muito longo. Então, ainda assim, não é necessária a suplementação por vitamina do complexo B. Só que, por exemplo, para casos mais graves que vocês irão atender na vida profissional de vocês, quando vocês forem receitar antibióticos por mais de 10 dias, sempre bom acrescentar em um complexo B ou então um polivitamínico em geral para poder garantir a demanda vitamínica do teu paciente. A carência da vitamina B7 causa aí dermatite, dor muscular, anemia, aumento do colesterol no sangue, distúrbios de metabolismo do lipídio, afinal de contas ele está dentro da carboxilação desse lipídio, e também dos carboidratos, que é onde é formado lá o piruvato. Estamos terminando, gente. Só falta 9 e a B12. Aí a gente termina vitamina B. Bom, provavelmente, quem já é mãe aqui na nossa turma, ou pai aqui na nossa turma, já deve ter ouvido falar da vitamina B9. A vitamina B9, ela é a vitamina que tem outro nome. Ela pode também ser comercializada como ácido fólico. Todas as gestantes fazem utilização de ácido fólico. Por quê? Vou já contar para vocês. Gente, o ácido fólico, ele é um redutor, e, na verdade ele é reduzido dentro das células, principalmente no fígado, onde ele é estocado em pequenas quantidades. Lá no comecinho da aula, eu tinha comentado com vocês que grandes quantidades a gente não tem estoque dessas hidrossolúveis. Vamos ter pouquinha coisa. E esse estoquezinho, o ácido fólico que você ingeriu, ou por alimentação, ou por suplementação, ele é transformado em tetrahidrofolato. O ácido fólico vira tetrahidrofolato.
que esse tetrahidrofolato faz na vida de vocês e por que gestante precisa tomar isso? Gente, o tetrahidrofolato, ele é responsável por carregar e transferir unidades de carbono. Metil, metileno, formil, fenil, para a formação de biossíntese. Ou seja, ele é super importante no processo anabólico de formação de novas proteínas, porque ele vai transferir grupamentos de carbono para transformação de um substrato. Com isso, gente, ele também é super importante na formação de serina, metionina, glicina, colina e nucleotídeos. Aí você deve estar olhando para mim e falando assim, beleza, nomes esquisitos, o que isso tem a ver com a gravidez? Vamos lá, vem cá comigo. As purinas, elas simplesmente fazem parte do DNA. Então, você precisa de uma quantidade maior de purinas e de pirimidinas para poder formar o DNA. Além disso, serina, metionina, glicina e colina são nomes de aminoácidos. E se vocês lembram da aula de aminoácido, praticamente tudo no nosso corpo é proteína. E vai ter pelo menos uma desses aminoácidos na sua composição. Aí vamos lá. Por que ele é tão importante? Porque, além de tudo, ele faz parte da expansão tecidual. Então, gente, basicamente, a vitamina B9, o ácido fólico, ele vai ser muito necessário para quem está crescendo, para os tecidos que estão em crescimento. Não tem tecido que cresça mais do que o tecido neonatal. Ou tecido embrionário. Por isso que é tão receitado o ácido fólico, às vezes até para mulheres que estão planejando engravidar. Porque você vai ter, então, esse cofator de transferência para a formação de novas substâncias, de novos aminoácidos, de novas substâncias para a formação do DNA, do RNA, para a formação de novas células, novos tecidos em geral. Esse é o principal motivo da gente fazer a utilização do ácido fólico do início da gravidez até o final da gravidez. Então, a vitamina B9 é extremamente importante para isso. E a sua falta, a sua deficiência, ele pode gerar a formação de espinha bífida, que é quando o tubo neural ele vai para fora do organismo. E aí temos cirurgias, inclusive, para poder trabalhar, melhorar essa situação, mas em geral ela causa desconforto no bebê, dá problema no momento do parto. E também a sua falta, principalmente no primeiro trimestre, pode levar à formação do lábio leporino. Por quê? Principalmente, não se tem a ideia exata do mecanismo exato de como isso acontece, mas o que se entende? Se entende que, principalmente no primeiro trimestre, onde a fase embrionária, principalmente da região bucofacial e do tubo digestivo em geral, ele está em formação, você tendo partes faltando da vitamina B9, você vai ter partes de tecido conjuntivo, principalmente, não formando. Ou então formando de maneira desigual ou de maneira errada. Com isso, a probabilidade da geração da espinha bífida, do lábio leporino, da fenda palatina é mais provável de acontecer. Além disso, a deficiência de ácido fólico também pode causar anemia macrocítica. O que é isso? Nesse tipo de anemia, você vai ter várias hemácias com tamanho grande, elas vão ser hemácias gigantes, mas vão estar em pequena quantidade. Com isso, o transporte de oxigênio pelo nosso organismo ele vai estar dificultado. Por isso é tão importante fazer a utilização do ácido fólico, tá, gente?
E, finalmente, a vitamina B12, também chamada de cobalamina. Ela é sintetizada exclusivamente por micro-organismos. Outro motivo principal da utilização de polivitamínicos, depois da utilização por longo tempo de antibióticos, e ele funciona como coenzima. Em 2 casos só. A cobalamina, ela vai ter pouca utilização, mas a pouca utilização que ela tem é extremamente importante. Uma delas acontece no catabolismo do ácido graxo, onde ele vai transformar a homocisteína em metionina, e também nessa conversão da homocisteína em metionina e na ativação da metilmalonil coenzima A mutase, que é uma enzima que faz parte do catabolismo dos ácidos graxos. Ela vai quebrar, é uma das enzimas de quebra dos ácidos graxos, em geral, para a formação da glicose novamente. Ela é extremamente importante porque, na verdade, não é ela, é a falta dela que vai causar problemas muito graves. Por exemplo, a anemia megaloblástica, que é a mesma anemia que eu tinha comentado anteriormente com vocês, ou a anemia perniciosa. No caso da anemia perniciosa, ela é um subtipo de megaloblástica. Ela acontece a mesma coisa da megaloblástica. Só que qual é a diferença? Na megaloblástica, você tem uma deficiência na vitamina B12. Basicamente, você não está se alimentando dela. Na perniciosa, você está se alimentando de B12. O problema é que ela não está sendo absorvida, principalmente pela parede do intestino. Essa é a grande diferença dos dois. Mas, no fim, gente, é a mesma coisa em sinais e sintomas. Fraqueza, dor no corpo, entre outros casos clássicos da anemia. Gente, como é que vocês estão até agora? Tudo bem? Tá ok? Posso continuar? Ainda estão vivos? Ok, professor. Posso fazer chamada? Sim. Gente, eu vou pedir 2 minutinhos para vocês que eu vou encher aqui o meu copinho de água. Eu já volto para a gente terminar as hidrossolúveis com a vitamina C. É rapidinho. Pronto, gente, voltei. A partir de agora, a gente finaliza as vitaminas hidrossolúveis com a última vitamina hidrossolúvel, que é a vitamina C, que também é chamada de ácido ascórbico, é o nome, na verdade, dessa vitamina C, e ela é extremamente importante, principalmente na formação e no entrelaçamento do colágeno na nossa pele inteira, não só na pele, como em todo o tecido conjuntivo que nós temos no nosso corpo. Se fosse só colágeno, ainda estava bom. Porque além de funcionar, além de trabalhar no colágeno, esse entrelaçamento das fibras de colágeno, ele ainda ajuda na cicatrização tecidual, recomposição tecidual, principalmente de tecidos danificados, e na formação do tecido ósseo. O tecido ósseo é um tipo de tecido conjuntivo, é um tipo de tecido especializado do tecido conjuntivo, mas ele não deixa de ter a sua formação do próprio tecido conjuntivo. Então, a vitamina C, ela é extremamente importante na formação dessas proteínas, formação, entrelaçamento das proteínas no tecido conjuntivo
E, além disso, ainda facilita na absorção do ferro na nossa dieta. E sem o ferro no nosso organismo, nós não temos a formação do grupo M. O grupamento M é o grupamento central da formação da hemoglobina. Então, basicamente, a gente não teria nem capacidade de transportar oxigênio no nosso organismo. Então, a vitamina C era extremamente importante na síntese do colágeno, no entrelaçamento do colágeno, na formação tecidual, no reparo tecidual, na cicatrização. Ele ainda serve como antioxidante, porque ele vai quelar, ele vai pegar os elétrons dos radicais livres. Além disso, gente, a ingesta recomendada diária da vitamina C é de 75 miligramas por dia. Lá, quando a gente compra aquela vitamina C efervescente, ela geralmente é vendida de 1 grama. Por que é feito 1 grama, gente? 1 grama é a quantidade que tem naquele comprimido efervescente, mas nem tudo que está no comprimido ele consegue chegar ao local de ação, que é onde a vitamina C, por exemplo, vai agir no nosso organismo. Ele tem percas no decorrer do processo. Essa perca é pequena, chega aí a 25 miligramas só, 1/4 do que foi absorvido. E aí, o que acontece? Às vezes, a gente quer tomar o de 2 gramas, o ácido ascórbico de 2 gramas, porque acha, se eu tomar o de 2, ele é mais forte do que o de 1, então vai ser melhor. Só que lembra que a gente está lidando com vitaminas hidrossolúveis? Então, a pessoa vai ingerir as 2 gramas, mas ele só precisa de 75. Toda 1 grama, 25 miligramas que ele ingeriu a mais é jogada, gente, é direto excretada pela urina. Ele não vai absorver nada além de 75 miligramas por dia. Então, não adianta você tomar o de 2 gramas se a tua necessidade é de só de 75. Quando é que a gente faz uma utilização daquele de 2 gramas? Bem, pode ser no caso da ausência de vitamina C, principalmente na doença chamada escorbuto, que vocês vão observar bem, porque ela afeta principalmente a área bucal. E no caso de deficiência, principalmente do sistema renal e do sistema hepático. Mas o que é o escorbuto? O escorbuto é uma doença causada pela falta de vitamina C. Ela vai causar gengivas doloridas, esponjosas. Além disso, facilmente rasgadas. Elas têm a capacidade de sangrar muito rápido e muito fácil por qualquer movimento. Os dentes eles vão ficar frouxos, eles não vão acoplar de maneira correta na gengiva. Vai ter fragilidade do vaso sanguíneo, principal motivo de sangrar o tempo todo, e vai ainda edemasiar, inchar as articulações e pode gerar anemia também. Outra coisa interessante é que a gente sempre fala, tô gripado, vou tomar vitamina C. Gente, a vitamina C é extremamente importante na formação das células imunológicas, mas ela é extremamente importante na formação. Ela é para prevenir uma infecção viral, por exemplo. Quando você está gripado, não tem mais o que fazer. Você gripou. No caso, a gente utiliza a vitamina C principalmente para evitar, né, para prevenir, e também ela pode ser utilizada para a formação de tecido muscular mais rígido, prevenindo as dores de menstruação. Então, as cólicas menstruais, elas também podem ser prevenidas com a utilização de 1 grama de vitamina C por dia. É para todo mundo? Não exatamente, mas auxilia na redução dessas dores de cólica. Você tomando 1 grama por dia. Gente, nem precisa ser por medicamento, não, tá?
Os alimentos que são ricos em vitamina C, a gente já conhece vários. A acerola, a laranja, o limão. Só que, na verdade, a fruta com maior quantidade de vitamina C é o camu-camu. 100 gramas de camu-camu, gente, equivale, você comer 100 gramas de camu-camu, equivale a 1,5 gramas de ácido ascórbico por dia. Então, a fruta mais rica em ácido ascórbico que nós temos hoje. Finalizando as vitaminas hidrossolúveis, a gente inicia agora as vitaminas lipossolúveis. Bem, lipossolúveis, como a gente já comentou anteriormente, lá nos lipídios mesmo, são substâncias que não se misturam com água. Então, são substâncias que não vão interagir fortemente com a água, elas são chamadas de hidrofóbicas e têm uma afinidade muito grande com a nossa membrana plasmática, por exemplo. Por isso que as vitaminas lipossolúveis formam armazenamentos. Elas podem ser armazenadas, podem ser acumuladas no nosso organismo. Existem 4 tipos de vitaminas lipossolúveis, que é a vitamina A, D, E e K. Tem um apelido carinhosamente de ADECA. Todas elas vão atuar em membrana celular, modifica a permeabilidade da membrana e o transporte de elétrons e de substâncias pela membrana, tem atividade antioxidante, todas elas, e são ativadores enzimáticos, igual as outras proteínas, as outras vitaminas também são. A primeira delas, notem, gente, só são 4, então tá rápido. A primeira delas é a vitamina A. A vitamina A, ou retinol, ela consiste, na verdade, em 3 moléculas biologicamente ativas. São elas: o retinol, propriamente dito, o retinal e o ácido retinóico. Cada um desses 3 componentes, eles são formados a partir de um beta-caroteno. O beta-caroteno, gente, ela é uma molécula lá da família dos carotenoides que tem como principal função, na verdade, uma das suas funções, não é exatamente a principal, dar a coloração avermelhada, de alaranjada a avermelhada para os alimentos. Então, alimentos alaranjados e vermelhos são ricos principalmente de vitamina A. E aí, cada uma desses 3 moléculas vai fazer alguma coisa, tem uma ação diferente no nosso organismo. Por exemplo, o retinol. O retinol, ele é uma molécula responsável pela absorção da luz nos olhos. Então, se não tiver retinol, a gente não vai absorver a luz. Já grava isso, porque a falta de vitamina A vai gerar vários problemas nos olhos. O ácido retinóico, ele é um fator de crescimento celular, principalmente das células do tecido conjuntivo. Por isso que a gente utiliza o ácido retinóico para a pele. E os beta-carotenos, em geral, são antioxidantes que protegem as células dos danos causados pelos radicais livres. Um dos exemplos que a gente pode ter, gente, é que vários desses alimentos avermelhados e alaranjados, eles também são ricos em vitamina C, que também é antioxidante. Se não houver retinol nos nossos olhos, ali pela região da retina propriamente dita, nós não temos a capacidade de deflagrar, de criar a sensação neural da formação de luz e absorção da luz, principalmente pelas células fotossensíveis, como as substâncias da rodopsina e a iodopsina, que estão presentes lá nos bastonetes e nos cones aqui no nosso olho. Por isso, gente, a falta de vitamina A, principal causa que ela vai acontecer é a cegueira noturna, que é a dificuldade da absorção de luz, principalmente na noite, que é quando você tem uma redução na quantidade de luz que chega no teu olho. A xeroftalmia. Essa xeroftalmia é o edema
e a vermelhidão nessa região ocular. A mancha de Bitot. A mancha de Bitot é uma queratinização da esclera. Então, a esclera vai começar a formar locais queratinizados, com a mesma textura da pele, por exemplo. E alguns problemas na pele, principalmente porque você não vai ter o ácido responsável pela fixação e formação das nossas células, principalmente dos fibroblastos e dos fibrócitos, que fazem parte lá do nosso tecido conjuntivo. Alimentos ricos em vitamina A: bife de fígado, ovo de galinha, manga, cenoura, pimentão vermelho, espinafre, batata doce, tomate, maçã, também vai ter uma grande quantidade, morango, também tem uma grande quantidade de vitamina A. Vitamina D. A vitamina D, ela é um hormônio esteroide, também chamado de colecalciferol ou ergocalciferol. A sua forma biologicamente ativa é o colecalciferol, e ele vai estar presente principalmente no metabolismo das plantas, que são os ergosteróis da vida. Para que ele serve? Exatamente. A vitamina D, ela é responsável pela fixação, pela regulação do cálcio e do fósforo por todo o nosso organismo. Por isso que a gente comenta, tem que tomar a vitamina D para poder ter ossos saudáveis. E sim, porque é a vitamina D, é esse hormônio esteroide que vai literalmente tirar cálcio ou colocar cálcio, regulando a quantidade de cálcio nos nossos ossos. O que é interessante a gente também saber sobre ele, gente? É que ele não... A vitamina, na verdade, o colecalciferol, ele não é exatamente formado na pele. Ele, na verdade, tem um percussor, o provitamina D. Esse provitamina D é quem vai ser levado para o fígado e no fígado ele se transforma na forma ativa. Então, a gente vai ter o banho de sol, os raios UV, eles vão transformar o dense colesterol na nossa pele em provitamina D. Essa provitamina D é que vai pegar a corrente sanguínea, chegar no fígado, e no fígado ela é transformada em colecalciferol. Então, a vitamina D propriamente dita, a forma ativa dela, só é feita lá no fígado. Mas a sua forma anterior, a percussora, ela está na nossa pele. A falta da vitamina D, ela pode gerar, então, raquitismo e a osteomalácia. Ela é produzida na pele a partir de um percussor do colesterol. Recomenda-se ingestão diária de 5 microgramas por dia e a exposição do sol. Só que essa exposição do sol, gente, ela deve ser controlada, principalmente na nossa região, onde a gente tem um aumento exacerbado de raios UV. E aí, em vez de você causar a transformação do colesterol em provitamina D, você causa, além de causar problemas celulares junto, com formação de formação neoplásica. A vitamina K, a penúltima, falta ainda. A vitamina K, quando vocês ouvirem falar de vitamina K, a primeira palavra que tem que estar seguida de vitamina K é a coagulação sanguínea. A vitamina K, ela é especialmente responsável por ativar as vias de coagulação sanguínea do nosso organismo. Eu vou até mostrar aqui para vocês aonde que ela está. Nós temos um percussor aqui nessa região da protrombina.
O percussor, gente, é a trombina propriamente dita. Ela vai ser quebrada em protrombina somente na presença da vitamina K. Se não tem vitamina K, eu não transformo, não chego na protrombina. E por que isso é tão importante? É a protrombina que vai transformar o fibrinogênio em fibrina. O que é isso? São fibras que nós vamos ter no nosso organismo que vai ocasionar, são essas fibras que vão fechar a nossa coagulação sanguínea. São essas fibras que vão tampar qualquer local que tenha sido injuriado, tenha sido danificado e vão fechar a coagulação sanguínea. Se não tem fibrinogênio, não tem fibrina, você não tem coagulação sanguínea, você sangra até a morte. Basicamente, o principal ponto da vitamina K é ser cofator da coagulação sanguínea. E ela tem 3 moléculas ativas: a filoquinona, a menaquinona e a menandiol. Desses 3, gente, o menandiol é o que a gente mais utiliza como forma sintética quando a gente vai administrar em uma pessoa que tem problema de coagulação, por exemplo. E aqui a gente não é a gente que produz, mas aquela que é colocada no nosso organismo é a manequinona. Por que eu falo isso? Porque não é o ser humano que vai produzir a manequinona. São as bactérias intestinais. Igualzinho que a gente já tinha comentado desde lá do complexo B. Então, se não tem bactéria intestinal, não tem transformação da vitamina K em menaquinona, que é a menaquinona que vai agir na formação da protrombina. Essa cascata de coagulação, gente, ela não é interessante agora exatamente para vocês. Existem outras disciplinas que vocês vão ver ela muito melhor. Mas o que basta eu falar para vocês? Que a cascata de coagulação ela tem esse nome porque são várias etapas acontecendo. Uma das etapas eu até comentei com vocês, é protrombina formando fibrinogênio que forma fibrina. São essas cadeias que vão acontecendo de formação de proteínas. Essas proteínas todas é para coagulação sanguínea. O que acontece se eu não tenho vitamina K, então? Uma das coisas que eu comentei com vocês, que é a principal aqui, é a doença hemorrágica. Se você não tem vitamina K, você não vai coagular o sangue. Se você não coagula o sangue, você vai morrer. Vai ter uma hemorragia severa e vai morrer. Quais são os alimentos que são ricos em vitamina K? Fígado bovino cru, ou seja, ninguém vai comer isso, eu sei. Ovo de galinha, pepino, cenoura, couve-flor, morango, gema de ovo e detalhe, gente. A cenoura crua, o couve cru e o couve-flor cru, eles realmente precisam estar crus. Alguns deles eu sei que a gente não come cru. Mas por que eles precisam estar cru? O processo de cozimento, ou seja, a alta temperatura, ela causa a degradação da vitamina K. Então, por isso que às vezes você pode até estar utilizando esses alimentos e ter alguma deficiência de vitamina K. Porque se a gente utiliza ele na forma cozida, dependendo da temperatura que você submete esse cozimento, você vai quebrar a vitamina K. E é uma quebra para inutilização. É uma quebra que vai gerar metabólitos inativos. Basicamente, a gente vai comer e vai eliminar. Sem nenhum efeito no nosso organismo. A última vitamina, gente, que a gente vai ver hoje, é a vitamina E, também chamada de tocoferol. O tocoferol, gente, na verdade, é uma mistura de várias substâncias também. Todas elas formam um grupo chamado de tocoferóis. Deles, o que é importante a gente saber? Tocoferol é extremamente importante para reação de antioxidação.
Basicamente, o tocoferol ele existe para poder manter a gente vivo. O processo de oxidação celular leva à morte celular. Quando a gente tem a utilização de antioxidantes, a gente evita essa morte celular, prolongando a vida dela. Então, a utilização da vitamina E é basicamente como um grande antioxidante. Nós vamos utilizar ele para prolongar a vida das nossas células em geral. A utilização da dose diária de 15 miligramas por dia, e um dos efeitos que a gente vai encontrar na sua falta é a anemia hemolítica, disfunções neurológicas e podemos ter também nascimento prematuro de bebês. A sua deficiência também causa pele escamosa, fraqueza muscular, esterilidade, fragilidade eritrocitária, que é a formação de células vermelhas do sangue bem degradada, bem quebrada, ou então uma formação em pouca quantidade. Então você vai podendo gerar lá a anemia hemolítica, que é a quebra dessas hemácias, e aí causa fraqueza, falta de ar, dor no corpo, em geral. Essa tabelinha eu coloquei principalmente para estar no slide que eu vou mandar para vocês, que é um grande resuminho de tudo que a gente falou até agora, gente. Alguma dúvida? Beleza. Eu vou, então, parar aqui o compartilhamento. Aqui. Vou finalizar aqui a nossa gravação. Prontinho.